Boa tarde a todos. Queria iniciar agradecendo. Ô, querida, como vai? Iniciar agradecendo, né, o convite da direção da casa. Ela me olhou de uma cara muito engraçada. Tá um tempinho já. Acho que foi a voz. Agradecendo, né, os amigos da casa aqui por lembrarem da gente. Sinto muita saudade daqui, desde os tempos dos nossos primeiros estudos, quando nós sentávamos numa roda pequena, Dona Maria Elisa, Celinha, Selmira, todo mundo reunido ali. Sinto muita saudade daqueles bons tempos, não é isso? E a tendência é essa mesmo, né? As boas obras crescem naturalmente. O Chico tinha uma fala em que ele dizia que a casa sincera, ela cresce. A casa não fica estagnada quando é sincera, quando faz um bom trabalho, a casa cresce, claro. E agradeço então a oportunidade de estar aqui confraternizando, né, com essa seara espírita e agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos dá nesta reencarnação, por todas as oportunidades que nós temos, porque sempre recebemos de acordo com aquilo que nós necessitamos. É curioso porque vamos começar hoje de uma forma um pouco diferente. Logo que cheguei aqui na casa, eu parei num livro ali na biblioteca chamado Há 2000 anos, nós já lemos. É uma história, um romance, é uma história linda, 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 linda. Conta uma história de amor, dizem, porque ela começa de uma forma meio estranha. É uma história de amor, mas particularmente é a vida de um homem que está ali. Um homem chamado Públio, não é isso? Que era um personagem, um representante de Roma na Palestina, e ele era uma pessoa extremamente orgulhosa, quando uma filha chamada Flávia, ela adoece do chamado mal do Mediterrâneo. Ela possivelmente tinha contraído uma daquelas bactérias conhecidas para a época, e a família estava vendo ela definhar no desespero, quando Lívia, sua esposa, chega para ele e fala que ouviu falar de um galileu, de um personagem que andava por aquela região curando as pessoas, limpando a alma dos enfermos, devolvendo luz aos olhos daqueles que deixavam de enxergar. E ele imediatamente, muito orgulhoso, tendo a figura desses personagens, dos galileus, como uma figura, como personagens adeptos de crendices, como personagens sugestionáveis. Então a primeira postura dele foi de recusa, né? Mas conforme sua filha vai adolescendo, num determinado momento ele se vê tão desesperado, mas tão desesperado, que ele resolve ir ao encontro desse Cristo. E ele sabia o local por onde Jesus passaria. E ele resolve, tarde da noite, esperar por Jesus naquele local. E no momento que ele estava ali aguardando Jesus, ele começou a sofrer uma porção de conflitos. Ele começou a sofrer conflitos do tipo: como pode eu, um senador romano, esperando por esse carpinteiro? Tinha que ser o contrário. Era ele quem tinha que me esperar e talvez eu não recebesse. Como é que pode eu, um senador, estar aqui, esperando para pedir um favor para um galileu e aqui me acorroendo ele por dentro, tamanho orgulho, tamanho do seu ego? E aí muitas horas foram se passando, e ele já agoniado, falando: mas é um absurdo, como pode me deixar esperando, como se o Cristo soubesse, como se tivesse agendado, né? De repente, aparece o Cristo. Ele sabia que o senador estava ali. Então eles têm um diálogo que os dois travam, que é um diálogo lindo, onde Públio baixa a cabeça e a sua consciência em vários conflitos, porque ele não se sentia mal em baixar a cabeça para um galileu. E ele não conseguia entender de onde vinha toda aquela força, e ele começava a entrar em diversos conflitos íntimos, quando Cristo, carinhosamente, chega para ele e faz um convite: você pode vir agora, ou daqui a alguns milênios. O senador era muito orgulhoso. Não era aquele o momento dele. Ele se recusa a caminhar com Jesus. Por isso que o nome da obra é 2000 anos. Porque ele se recusa a caminhar com Jesus, e Jesus tem estendido a mão para ele. Se você não está preparado agora, daqui a alguns milênios a gente se reencontra. E a gente imagina que eles tenham se reencontrado. Muitos personagens caminharam, encontraram, cruzaram com Jesus e não souberam perceber quem era aquela personagem.
fazendo a leitura dos evangelhos, a gente percebe que às vezes os próprios discípulos não sabiam quem era aquele personagem que caminhava ao lado deles. Nós temos diversos momentos em que os discípulos, eles titubeiam na interpretação daqueles personagens. Tem um determinado momento em que nós temos ali Tiago se aproximando de Jesus e dizendo: mestre, acaso tu queres que a gente faça descer fogo no céu em cima dessas pessoas que se recusavam a recebê-los? Então as pessoas caminhavam ao lado de Jesus, e aí vai. As pessoas caminhavam ao lado de Jesus e não sabiam quem ele era, eram refratários a toda aquela bondade, todo aquele amor. Imagina o quão refratário você tem que ser para as coisas boas, para você não perceber a presença de alguém tão grandioso. Mas a natureza não dá saltos, não é isso? Cada um a seu tempo e sempre no tempo certo, é impressionante. Mas existiu uma personagem que ela foi capaz de perceber que ali tinha alguém muito especial. Essa passagem ela é narrada nos 4 evangelhos. Ela está nos 4 evangelhos. Entretanto, nós vamos seguir a narrativa do evangelho de Lucas, no capítulo 7. Essa passagem é tão importante, mas tão importante, que o evangelho de João cita ela 2 vezes. Essa passagem é tão importante que ela gerou muitas discussões nos primeiros séculos do cristianismo. Ela conta a história de uma ida de Jesus à Galileia. Nós sabemos que toda aquela região tinha 3 grandes regiões. Ao norte, a Samaria, você tinha ao sul a Judéia e mais ao sul ainda, beirando o lago, você tinha a Galileia. E a Galileia era a região mais pobre, era uma região predominantemente de pescadores, e não à toa também, era a região onde você tinha a maior presença romana, era na Galileia. E Jesus estaria na Galileia quando ele teria recebido um convite inusitado. Ele recebeu um convite para ceiar na casa de um fariseu. Um fariseu que morava numa casa palaciana, era um fariseu muito rico, chamado Simão. E Jesus aceita. Inclusive, não conheço uma única passagem em que ele tenha recusado uma ceia. Ele aceita e vai ceiar na casa do fariseu. E a narrativa de Lucas começa mais ou menos assim. Começa dizendo que Jesus estaria então na casa desse fariseu, declinado sobre a mesa, o que é estranho, né? A gente imagina pessoas sentadas à mesa, mas uma pessoa declinada à mesa, como assim declinada à mesa? Então, alguns historiadores defendem que para a gente entender isso, é que possivelmente muitas casas da Galileia adotavam estilos romanos. E era comum aos romanos sentarem-se ao chão, em mesas curtas, em almofadas, e nós imaginamos que fosse algo mais ou menos nesse sentido. E Jesus estava ali, o fariseu sentado, Jesus declinado, e de repente, aconteceu um fenômeno bem curioso. Uma mulher, ela invade aquele ambiente, pisando firme. Ela invade aquele ambiente, e para que a gente entenda a palavra invadir que eu usei, é porque numa sociedade extremamente machista, como era aquela, as mulheres tinham inclusive locais dentro da própria casa que ela não podia frequentar. Então, aquela mulher invade aquele ambiente onde Jesus se encontrava, carregando um vaso de alabastro, chorando copiosamente. Ela se coloca aos pés de Jesus e começa a lavar-lhe os pés com suas lágrimas. Ela abre o vaso desse alabastro, o vaso desse precioso perfume, que segundo o evangelista João, trata-se de nardo. Nardo era uma flor que só existe no norte da Europa e que dá um óleo de coloração âmbar. Então era um perfume importado. E segundo o evangelista, quando ela abre o pote de nardo, todo o ambiente teria ficado perfumado. Imagina o quão precioso era esse perfume. E ela começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, com o perfume, e começa a beijar seus pés insistentemente. Só que aquilo incomoda o fariseu. O fariseu então pensa para consigo mesmo: esse homem não é um profeta. Ele não é um profeta, porque se ele fosse um profeta, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. O que ele estava dizendo por isso? Que dentro das tradições judaicas, basta ler o capítulo 15 do livro Levítico, vocês vão perceber que as mulheres têm muitas restrições. E as mulheres tidas como pecadoras, elas eram impuras. E ao tocar outras pessoas, elas
contaminavam. Elas eram consideradas impuras, não podiam tocar ninguém. E essa mulher estava ali. E o fariseu indignado. Segundo Lucas, essa mulher era uma mulher da região, ou seja, que morava ali no entorno. Ela teria invadido a casa do fariseu e lavado os pés de Jesus. Quando o fariseu, então, questiona: esse homem não é um profeta. Se ele fosse um profeta, ele não ia dar esse mole. Ia, Fred. Porque ela é uma pecadora. Jesus, como se pudesse ouvir o que o fariseu pensava, ele teria voltado-se para o fariseu e dito assim: Simão, preciso te fazer uma pergunta. Um homem empresta dinheiro para 2 outros homens. Para um ele empresta 500 denários. Para o outro ele empresta apenas 50 denários. Mais tarde, percebendo que nenhum dos dois tinha condições de honrar o compromisso, de pagar o que devia, ele resolveu perdoar a dívida dos dois. Simão, na sua opinião, qual dos dois foi o que mais amou o Senhor? Porque Simão, naturalmente, deve ser uma pessoa sagaz nos negócios, porque era rico. Ele não titubeia, ele imediatamente fala, naturalmente, mais amou esse Senhor aquele que teve a maior quantia perdoada. Disseste bem, Simão. Hoje, quem pouco amou, quem pouco devia, também pouco amou. Mas quem muito amou, teve seus pecados perdoados. Mulher, por muito amar, seus pecados estão perdoados. E ela se levanta e se retira e acaba a passagem. É uma passagem tão linda, a gente estuda tão pouco essa passagem. Primeiro questionamento é: quem era essa mulher? Quem era essa mulher? Existiu um Papa no século III que naquelas reuniões, naqueles concílios, isso está nos livros de história, ele teria instituído que essa mulher seria Maria de Magdala. Maria de Magdala, como nós sabemos, é aquela mulher extremamente virtuosa, que ao conhecer Jesus era alguém que se equivocava, porque segundo Mateus, ela era alguém que possuía 7 demônios, mas redimiu-se de tal forma que onde quer que Jesus se encontrava, ela estava junto, ela estava ao pé da cruz, ela estava com Maria, ela foi a primeira pessoa para quem Jesus apareceu, a sua ressurreição. Então era com certeza uma mulher de muito valor, uma mulher valorosa. Mas tem um detalhe: Lucas afirma que era uma mulher que morava nas cercanias, que morava ali no entorno, e eles não estavam em Magdala. E aí tem uma outra questão também. O Evangelho de João diz mais, diz que aquela mulher que invadiu aquela casa era de Betânia, ele diz de onde ela era. Então não podia ser Maria de Magdala, mas não faz diferença. Se foi Maria de Magdala, se foi Maria, irmã de Marta e Betânia, se foi uma ilustre desconhecida, não faz a menor diferença. A verdade é que aquela mulher ousou de tal forma que ela não temeu as punições. Ela era considerada impura. Ela era considerada alguém que não poderia tocar Jesus, porque ela era uma pecadora. Mas como assim uma pecadora? O que ela fez exatamente? Nós não sabemos. Porque no Evangelho não faz referência ao pecado, mas nós sabemos, lendo o livro Levíticos, nós sabemos que muitas eram as possibilidades para uma mulher ser considerada pecadora. Então nós não sabemos que pecado exatamente ela havia cometido. A palavra pecado, quando nós vamos aos dicionários, a palavra pecado tem o sentido de agir contra a lei. Então ela podia ter feito muitas coisas para ser considerada uma pecadora. Mas Jesus ainda adverte Simão. Jesus diz assim para Simão: Simão, quando eu entrei na tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Essa mulher lavou os meus pés com suas lágrimas, com seu perfume, e enxugou com seus cabelos. Tu não ungiste a minha cabeça com óleo, e essa mulher ungiu meu corpo com esse perfume. Eu cheguei aqui, tu não me osculaste, tu não me beijou. Essa mulher não parou de beijar os meus pés. O amor cobre a multidão dos pecados. Só que nós espíritas, a gente tem um pouco de dificuldade de entender isso. Porque para nós espíritas não existe o conceito de pecado. Você já viu algum livro espírita que fale sobre pecado? Não, não tem. Quando a gente pega as páginas do Antigo Testamento, são mais ou menos 700 mandamentos ali. Vocês já contaram? É verdade, não estou inventando não. São cerca de 700. 400 dizendo o que você não pode fazer e 300 falando o que você tem que fazer. Então lá fala inúmeras vezes sobre o pecado. É engraçado que na literatura espírita a gente não tem nada sobre pecado.
Porque a literatura espírita não nos proíbe de nada. Ela é permissiva. Eu costumo dizer que ela é libertadora. Ela não nos proíbe de nada, pelo amor de Deus. Ela não nos fala só das consequências. Ela fala, tá, se você for por esse caminho, você vai sofrer consequências das suas escolhas. Mas ninguém vai te castigar porque isso não existe. São consequências suas, das suas próprias escolhas. Tudo que acontece conosco é resultado de escolhas nossas. Porque nós não temos um Deus que castiga, nós não temos um Deus punidor, e o acaso não existe. Porque as energias negativas que eu emano para o universo, com o meu rancor, com a minha violência, com o meu egoísmo, com a minha inveja, essas energias retornam para mim porque me pertencem, né? Justo que seja assim, Tiana? É meu! Eu não posso dar isso para qualquer pessoa assim, é meu, volta para mim. Então as energias que eu emano de mágoa, de rancor, elas, no universo, não existe um depósito de energia negativa do Guilherme. Não tem, não. Até queria que tivesse, mas não tem. Essas energias que eu emano voltam para mim. Em que momento que voltam, Janara? Não sei. Mas sabe o que eu sei? É que eu vou falar uma coisinha do tipo, nossa, foi uma maré de azar. Azar e sorte não existem. Existe semeadura e colheita. É resultado das nossas escolhas. Ah, mas e o Mercúrio retrógrado? Isso foi bravo essa semana, hein? E o Mercúrio retrógrado? Gente, pelo amor de Deus. É óbvio que não pode ser assim. É natural que cada um responda naturalmente pelas suas escolhas, pelas suas más escolhas, ou pelas escolhas acertadas. Nas inúmeras frases do Chico Xavier, que eu gosto muito de relembrar, ele dizia algo mais ou menos assim, nós já falamos isso milhões de vezes. Ele dizia que todos nós somos os únicos autores do livro de nossas vidas. Todas as páginas somos nós que escrevemos as linhas mais belas das linhas mais tristes. Nós somos os únicos autores, nós espíritas. A gente não tem ninguém para culpar quando a gente faz uma coisa errada. Ah, eu fiz isso porque eu tinha um capeta. Não, não existe isso. Guilherme, está equivocado. Existe obsessão espiritual sim. Gente, não é como vocês estão pensando, não. Porque a obsessão não interfere no seu livre-arbítrio. Um espírito obsessor, porque eu botei entre aspas, porque acho que somos todos nós, um espírito obsessor, ele não tem como me convencer algo que eu não sinto a vontade de fazer. Por exemplo, se ele chegar para mim e falar assim, Guilherme, eu quero que você... Para mim é difícil, eu não consigo pensar nada que eu não gosto de comer. Calma aí. Chucrute, que é repolho azedo. É bravo, né? Guilherme, esse espírito vai te influenciar a comer chucrute. Não vai, gente, pelo amor de Deus. Não está em mim isso. Ele só consegue exercer alguma influência sobre você se você tem aquilo em você, pelo amor de Deus. Porque ele não vai te subjugar, ele não vai comandar o seu cérebro. Ele vai só te estimular. Vai que eu estou junto. E você vai. Então, para nós espíritas, não existe isso de uma entidade, de um personagem do mal, que vai nos fazer coisas erradas. Não existe isso, somos nós. Nós respondemos pelos nossos erros, pelas nossas atitudes, invariavelmente. E acredito que nós já passamos por essa infantilidade de querermos culpar os outros por aquilo que nos acontece. Não é isso? Então a mensagem espírita é libertadora nesse sentido. Então o conceito de pecado é um conceito meio estranho para a gente. Mas, como eu disse, procurando no dicionário o significado da palavra pecado, eu descobri que a palavra pecado tem o sentido de ir contra a lei. Toda vez que você vai contra uma lei, você peca. O exemplo clássico, o indivíduo que avança um farol, cometeu um pecado. O indivíduo funcionário público que faz uma prevaricação, cometeu um pecado. Então, o pecado é ir contra a lei. Mas como é que a gente traz esse conceito de pecado para a mensagem espírita? A lei é de amor. Toda vez que você faz algo que seja diferente ou contrário a isso, pode ser considerado um pecado. Porque nós viemos para vibrar no amor. Nós viemos para vibrar na compreensão e na tolerância. Toda vez que você vibra de forma diferente, é um pecado. Agora, curiosamente, a palavra pecado, ela também tem o sentido de mácula. Ela tem o sentido de nos causar manchas. O indivíduo pecador é alguém maculado, manchado. Como assim, Guilherme? André Luiz fala que isso acontece realmente. André Luiz fala que isso acontece. Ele fala que o nosso corpo perispiritual, ele registra os nossos sentimentos. Ele registra os nossos desejos, as nossas vontades. Ele registra
André Luiz fala até de um aparelho usado no mundo espiritual para fazer a leitura do corpo perispiritual dos indivíduos, chamados de psicoscópios, se eu não me engano. Não tem psicoscópio? Eles querem saber o quanto o indivíduo está adoecido, por exemplo, fazendo uma análise do seu corpo perispiritual. Então, nós registramos o nosso corpo perispiritual, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades, o nosso rancor, os nossos vícios, as nossas dificuldades morais. Isso não poderiam ser as tais manchas, essas máculas, essas nódoas que nós causamos no nosso corpo perispiritual, quando nós vibramos insistentemente num monoideísmo para que para desejos, para que nós possamos, enfim, gozar a vida ao máximo, ao limite. A gente vai se permitindo diversas situações, quase que a exaustão. Será que esses exageros não marcam o nosso corpo perispiritual? Por exemplo, eu, Guilherme, gosto de falar por mim, porque só posso falar por mim mesmo. Eu, Guilherme, por exemplo, não sei se perceberam, mas eu tenho uma tendência a gostar pra caramba de pizza. Eu sei que é difícil de perceber, mas eu tenho uma tendência a gostar bastante de pizza. Gente, se eu resolva, para o meu deleite, comer apenas pizza de hoje até o final da minha vida, é óbvio que eu vou criar um desequilíbrio no meu corpo físico. Como o corpo físico está ligado ao corpo perispiritual, célula a célula, é natural que aquilo também se registre no meu corpo perispiritual. Mas eu não posso permanecer com essa enfermidade por muito tempo. Todos nós buscamos a cura em algum momento. É natural que numa próxima encarnação, essa mancha que eu criei, por exemplo, na altura do meu pâncreas, é natural que ela, ao reencarnar, eu reencarne, por exemplo, com esse órgão apresentando problemas. Ele vai ter problemas, por exemplo, na produção de insulina. Eu vou ter uma predisposição a diabetes. Perceberam que não é sortilégio? Não existe um anjo no mundo espiritual botando a mão na barriga das grávidas, dizendo, esse indivíduo vai nascer tortinho. Não é assim. Somos nós, são construções nossas. Sabe por quê? Uma das coisas que a mensagem espírita nos ensina é que não existe julgamento. Não existe. Ninguém é julgado. Não existe um tribunal terrível, com um juiz implacável, e você sendo julgado com alguém apontando o dedo. A gente sempre brinca, né? Dizendo que quando você desencarna, quando você morre, vai ter dois pratos. Num prato vai colocar todas as coisas boas que você fez, no outro vai colocar as coisas ruins todas que você fez. E para onde o prato pender, o juiz vai determinar para onde você vai. E a gente cresceu com essa imagem em nossas cabeças, de que nós seremos julgados em algum momento, inclusive nos desenhos animados, né? Quem nunca viu um Tom e Jerry, que o juiz era um cachorrão, e o Tom lá estava desesperado, porque ele vivia machucando o Jerry, ou ao contrário, sei lá. Então, a gente criou essa infância, essa ideia de que nós seremos julgados. Esse tribunal não existe. Mas o juiz existe. Existe. O juiz existe, felizmente. Ou felizmente. Ele não veste toga preta. Mas você não tem como fugir dele. Chama-se consciência. Tudo que você faz fica ali registrado. Existem pessoas que têm consciência de sono. Estão adormecidos. Erram. Magoam. E não sentem remorso por isso. Porque estão em consciência de sono. Mas eles não conseguem permanecer assim por muito tempo. A consciência desperta. Sabe por quê? Porque se pudesse andar entre nós um indivíduo que nunca fosse assaltado na sua consciência, ele seria um privilegiado. E os Espíritos deixam claro para a gente que não existem privilegiados entre nós. Todo mundo em algum momento vai ser assaltado pela consciência. Alguns demoram muito. Alguns demoram encarnações. Mas o indivíduo, quando ele reflete no que ele fez, e que ele tem uma iluminação, em que a consciência dele lhe acusa seus erros, já era, porque esse juiz é terrível. Esse juiz é implacável. A nossa consciência nos cobra de tal forma, porque você não tem como fugir de você mesmo. E você sabe, quando você tem a consciência desperta, você sabe que errou. Agora só nos resta consertar o erro, porque a consciência cobra naturalmente. A consciência vai cobrando. O que nós temos que ter muito cuidado é que quando nós erramos, a consciência de alguns é tão implacável que o indivíduo acaba não se perdoando. E ele leva aquele drama além do necessário.
Porque talvez o perdão mais difícil de ser dado é o perdão para nós mesmos quando nós erramos. É o auto-perdão. A gente tem muita dificuldade de se perdoar quando você tem a consciência desperta. As pessoas que estão em consciência de sono levam uma encarnação inteira nessa realidade de sono, em não se importar com ninguém, em não pensar no outro, usando frases do tipo: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Já parou pensando quanto que é ridícula essa frase? E a gente repete sem nem pensar, né? Ah, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não, miserável. Se a farinha é pouca, um pouquinho para cada um. Vai fazer só para você? Deixa de ser egoísta, safado. Mas a gente vai falando essas coisas sem perceber. Porque isso está na nossa cultura, a cultura da vantagem. A gente tem o hábito, o mau hábito de querer tirar proveitos. É a consciência de sono. O indivíduo, quando desperta, ele se envergonharia só por ter pensado em subtrair alguma coisa de alguém. Ele sai da consciência de sono. Então esse juiz existe. Esse juiz é implacável. E no livro dos Espíritos, os Espíritos terão dito a Kardec que é na consciência do homem que está a lei de Deus, a lei de amor. A nossa consciência sabe quando a gente vibra numa sintonia contrária. Estamos todos nós aqui para amar. E eu gosto muito de fazer um paralelo com o Evangelho de João. O evangelista João, ele tem uma frase, não no Evangelho, desculpa, numa epístola de João, porque João escreveu o Evangelho, escreveu também a epístola. Na epístola de João, João diz uma frase tão curtinha, que na epístola dele é o menor versículo. Quem lembra? Deus é amor. Deus é amor, está lá, epístola de João. Se Deus é amor, e tudo à nossa volta advém dele, até onde sabemos, até onde não temos explicações mais complexas, tudo que temos advém dele, nós também em algum momento surgimos dele. Não é assim que a gente aprende? Não temos condições ainda de compreender mais demoradamente ou dissertarmos mais demoradamente sobre isso, porque ainda é uma página muito difícil, conforme os Espíritos nos dizem logo na introdução do livro dos Espíritos. Muitas coisas estão distantes do nosso entendimento, nós vamos precisar progredir muito para compreender, mas até onde a gente saiba, somos todos frutos desse Criador. E se esse Criador é amor, é natural que o amor esteja na nossa origem, o amor esteja na nossa essência. Olha o que Joana de Ângeles fala. Joana de Ângeles escreve, é um texto muito antigo, Joana de Ângeles escreve que quando o indivíduo consegue vibrar nas sintonias do amor, as suas células do corpo perispiritual se acendem. Porque a essência do indivíduo é o amor. E quando você vibra nessa sintonia, todo o seu corpo se instala em você um sistema de recompensa. Quem nunca sentiu isso? Alegria de ter servido. Você não é invadido por uma felicidade? Mas como é que você explica isso para as pessoas que estão em consciência de sono? O quanto que é prazeroso você fazer alguma coisa que você sabe que foi útil. O quanto é prazeroso você saber que fez algo além das expectativas. É muito prazeroso você invadido por um prazer, que eu acho até que isso deve viciar. Porque o amor tem isso, o amor vicia um pouco, já repararam? Já viram casos de mães que adotam uma criança? Daqui a pouco ela dá uma loucura, ela dá outra. Daqui a pouco outra. Meu Deus, o troço vicia. Porque amar faz isso. Existe um sistema de recompensa na gente em que você é imediatamente recompensado. Você sabe quando fez uma coisa boa. Você recebe aquela descarga de recompensa invadido por uma felicidade. E você quer de novo. A gente começa a compreender porque tem tantos malucos por aí que ficam na tarde de sábado fazendo campanha de quilo. A gente começa a compreender porque tem gente que dedica suas noites para atender os desamparados de toda ordem espiritual e material, não importa. Porque faz bem, não faz, Fátima? Eu tenho certeza que ele sabe muito disso. Porque nós somos, a gente percebe, a gente consegue sentir isso. Então, quando nós conseguimos vibrar nas sintonias mais finas do amor, a gente imediatamente retorna à nossa origem, à nossa essência, que é o amor. Entenda que o nosso egoísmo não é a nossa essência. Alírio Cerqueira, um psicólogo que usa a abordagem transpessoal, ele escreveu um livro muito curioso, que infelizmente acabou a edição, chamado Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. E ele fala que o psiquismo, que o psiquismo de um indivíduo, ele pode ser repartido em 3 partes. O ser essencial,
O self é o ser essencial, é a nossa natureza divina que todos nós temos. É legal falar isso, porque tem gente acreditando que tem pessoas por aí que são só más. Não existe alguém que seja só mal. Não existe. Guilherme, e os psicopatas? Gente, é uma doença psiquiátrica, né? Não vamos usar eles como exemplo, isso é exceção à regra. Mas todo mundo tem bondade, pelo amor de Deus. Todo mundo tem um self. O self seria, então, a sua essência espiritual, quem você é de verdade. Só que ao redor desse self, você tem mais uma camada do seu psiquismo, um arquétipo que ele chama de ego. O ego é quem você pensa que é. E nisso, nesse balaio, vai os seus dramas morais, seus vícios, suas dificuldades, o seu ciúme, a sua inveja, o seu rancor. O que é o ego? A gente costuma brincar, explicar, exemplificar o ego. Minha filha brinca comigo dizendo que ela precisou fazer há anos de faculdade, depois que a gente explica em 15 minutos. O ego é quem a gente pensa que é. E eu vou explicar. Eu, Guilherme, me acho tão mais legal do que eu sou de verdade. Eu, Guilherme, me acho a última Coca-Cola gelada do deserto. É a imagem que eu crio. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Nós somos muito indulgentes para conosco. Mas não somos indulgentes para o erro dos outros. Quando o outro erra, danado. Quando eu erro, eu tenho desculpas para dar. Mas quando o outro erra, não tem desculpa, não perdoa. É o nosso ego. Perceberam o que é o nosso ego? Enquanto o nosso self é a essência, a luz, o nosso ego é tudo aquilo que nos distancia dessa luz. Acontece que ainda existe uma terceira camada, chamada máscara do ego. A máscara do ego é, como o próprio nome já sugere, algo que nos faz mascarar as nossas imperfeições. E o Alírio, ele cita uma série de situações em que nós usamos a máscara do ego. Por exemplo, através da vitimização. A vitimização é uma máscara do ego, porque é uma forma de você justificar seus erros. Coitadismo é uma máscara do ego. Puritanismo é máscara do ego. Sabe as pessoas muito puritanas? Que tudo se escandaliza? Está escondendo alguma coisa. Não é possível que seja natural. Puritanismo. Então as pessoas têm seus conflitos, todos nós temos. Então todos nós temos na nossa essência um self. Todos nós ainda temos um ego, no meu caso, muito inflado. E temos as nossas máscaras, para nós escondermos as nossas dificuldades. Alírio, ele tece um comentário muito curioso, em que ele diz o seguinte: todos nós usamos máscaras, e segundo ele, quem escreveu isso não foi ele, foi Carl Gustav Jung. Segundo ele, todos nós usamos máscaras, e essas máscaras não são falsidade. É da natureza humana querer que o indivíduo que está te conhecendo não saiba dos seus defeitos. Isso chama-se autopreservação, não é falsidade. Então eu aqui, fazendo carinha de bom moço, ninguém sabe as minhas mazelas morais, os meus transtornos, porque eu visto uma máscara. E todos nós vestimos. Se quer saber de fato quem é o Guilherme, não escuta o que eu estou falando. Observa minhas atitudes, porque não tem como ser diferente. Sempre as suas atitudes revelam quem você é. As palavras não te mentem o tempo todo. A gente consegue mentir, enganar, titubear, mas as atitudes não. As nossas atitudes revelam verdadeiramente quem nós somos. Se quer saber quem eu sou de fato, só tem uma pessoa, talvez, que vocês possam conversar, que talvez se aproxime de me conhecer um pouco mais. Minha filha, porque todos os dias está comigo. Ela sabe quando eu acordo bem, ela sabe quando eu acordo mal, ela sabe quando eu chego em casa chateado, então ela me conhece. Ela já me viu com fome, é terrível. Ela sabe. Se querem saber quem eu sou, não pergunta para a Rose, não pergunta para o Fred, pergunta para minha filha, porque ela já me viu quando eu estou posto à prova. O nosso ego, a máscara do ego cai quando você é posto à prova. Existe, ele conversava com o Wagner, nas viagens que nós fazemos de carro, a gente conversa muito sobre filosofia, e eu falava sobre o mito platônico do Anel de Giges. Conhece o mito platônico do Anel de Giges? Platão, ele usa uma pedagogia muito parecida com a de Jesus. Ele usa parábolas, ele usa histórias para dar as lições. Então a lição do Anel de Giges era falar de um homem, um agricultor, muito simples, uma pessoa do campo.
Quando ele está lá escavando a terra, preparando o arado, ele encontra um anel. E ele pega esse anel e coloca o anel no dedo. E ele percebe que ele fica invisível na mesma hora. Eu sei que vocês estão pensando, lembrou o Senhor dos Anéis, né? Mas inspirou Tolkien. Tolkien se inspirou no mito do Anel de Giges. O Senhor dos Anéis é baseado em Platão. Então, quando ele bota esse anel no dedo, ele ficou invisível. Ele se transformou. Aquele homem pacato, laborioso, chefe de família, se mostrou ambicioso, desonesto, violentador de mulheres, chegou a se tornar rei. Porque o nosso comportamento em público é um, quando não tem testemunhas é outro. Será que nós agimos assim por uma pressão social? Se não houvesse as pessoas me vendo o que eu estou fazendo, será que nós agiríamos de uma forma diferente? Percebemos? Será que nós somos honestos de fato ou somos treinados? Porque na primeira oportunidade, quando você sabe que não tem ninguém vendo e que não tem chance de você ser punido, será que você não faria? Percebemos? São reflexões que a gente tem que fazer. Eu, particularmente, não sei falar se eu sou honesto. Não posso falar isso. Sabe por quê? O Wagner sabe. Porque eu nunca fui tentado. Gente, eu sou professor. Ninguém oferece propina para professor. Não existe isso. Né, mano? Passa meu filho, vou te dar duas coxinhas no Paraná. Ninguém fez isso até hoje. Então, eu nunca passei pela tentação. Eu nunca fui posto à prova. Então, eu não posso falar que eu sou honesto. Eu quero crer que eu vá conseguir, caso passe por uma prova dessas, que eu vá conseguir. Mas como eu não passei ainda, continuamos orando. Não quero passar por essa tentação. Imagina, nessa altura do campeonato, tombar dessa forma, meu Deus. Desperdiçar uma encarnação inteira, né, por bobagem. Então, quando nós falamos de amar, nós temos aí alguns grandes problemas. Primeiro que, quando nós falamos de amor, amor é uma palavra muito ampla e usada para muitas coisas. Muitas coisas recebem o nome de amor. Tem pessoas até que apelidam outras pessoas de amor. Amor, vem cá. Amor, faz aquilo. Então, amor virou uma coisa que pode ter muitos sentidos, muitos significados. Existe amor de amigo. Existe amor de irmão. Existe amor de um pai para o filho. Então, o amor é uma coisa tão ampla, mas tão ampla, que pode ter muitos entendimentos do que é o amor. Mas, agora usando um pouquinho de Sócrates, tentando fazer uma discussão dialética, não que o ódio seja o contrário do amor, porque não é, de fato. Vamos tentar imaginar em tudo aquilo que poderia ser contrário ao amor. Tudo aquilo que poderia nos distanciar do amor. Quando a gente para pensar em tudo aquilo que a gente consegue imaginar, que vai verdadeiramente nos distanciar do amor, é o que devemos evitar. E tudo aquilo que vai nos aproximar do amor, é o que devemos buscar. Porque o amor é o nosso objetivo. Estamos aqui para amar, inclusive, na mensagem espírita está escrito isso. Já leram a definição do espiritismo? É mais ou menos assim, porque minha memória às vezes titubeia. O espiritismo é uma ciência que comprova e estuda a imortalidade da alma? Não, ele começa com Deus. Comprova e estuda a existência de um Deus, não um Deus antropomórfico, mas um Deus. A imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. São 5 alicerces da mensagem espírita. Aí você fala, agora eu sei tudo do espiritismo. Não, gente. Nós não somos espíritas para isso. Para falar a verdade, acreditar em reencarnação nem é o mais importante. Tem gente que não acredita e vai longe. Nem é o mais importante. O parágrafo seguinte diz algo mais ou menos assim. Todos esses alicerces da mensagem espírita têm que servir para a gente como suporte, para a nossa reforma íntima e para a caridade. É esse o nosso objetivo. Nós somos espíritas para aprendermos a amar, e para nos amar, e para aprender e amarmos os demais. Só que tem um conflito nessa história toda. Não pode ser só coisa boa, né? Quando a gente fala de amor, a gente comete muitos enganos. Quando a gente fala de auto-amor, por exemplo, Fred, devemos nos amar. Até porque a unidade de medida que Jesus deu em princípio foi essa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, é complicado. Depois ele muda isso, ele fala, amai como eu vos amei, porque ele percebeu que ia dar ruim. Mas essa tarefa do auto-amor, ela é tão complexa. E eu vou provar que ela é complexa, que a gente não tem noção do que é isso. Eu tenho certeza que se eu começar a fazer perguntas sobre o auto-amor aqui,
vocês vão dar vários exemplos que não são alto amor. Porque existe uma linha muito tênue que separa o alto amor do egoísmo. Você age em nome do seu alto amor, mas na verdade você é um egoísta. Porque em nome do alto amor, eu quero aquilo para mim e ninguém vai tirar porque eu tenho direito. É em nome do alto amor que eu quero que tenha aquele espaço para mim. É meu, porque eu me amo. Em nome do alto amor, a gente toma muitas atitudes egoísticas. Em nome de me amar, eu quero possuir coisas, possuir pessoas. Isso não é alto amor. Isso é egoísmo. É pensar só em você. Porque ninguém é capaz de possuir outra pessoa. Não tem como você ser dono de outra pessoa, pelo amor de Deus. Que loucura é essa? Ah, fulano é meu dono. Não, isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Então, em nome do alto amor, a gente tem uma porção de atitudes egoísticas. Sempre usando a premissa, a desculpa de que eu me amo. Eu vou gozar a vida ao máximo porque eu me amo. Mas isso vai te trazer consequências ali na frente, inclusive para a saúde. Isso não pode ser alto amor. Mas é confundido, perceberam? Eu me amo, então eu vou gastar além do que eu tenho e depois eu vivo. Só se vive uma vez. Não vou dizer nem que isso não é egoísmo, vou dizer que é burrice mesmo. Então as pessoas vão tendo atitudes egoísticas, infantis, em nome de um alto amor. Mas então, Wagner, você que é um cara que eu sei que é um filósofo, um pensador. O filósofo é aquele que ama o conhecimento, sabia? O que é o alto amor para você? Me dá um exemplo de algo que você possa fazer que é alto amor para você. Excelente. Isso é verdadeiramente alto amor. É algo que é real, é algo que permanece, que te põe para frente. É alto amor, com certeza. O Fred não vou perguntar, porque ele é muito espiritualizado. Rose, querida. Um exemplo de alto amor, na sua opinião? Cuidar da minha saúde. Cuidar da saúde. Poxa, muito boa essa. Porque às vezes a gente vive tanto para o espírito que na mensagem espírita que a gente esquece um pouco do corpo, né? Sim, cuidar da saúde, com certeza. E o contrário, uma atitude egoística em nome do alto amor. Só cuidar da saúde. Só cuidar da saúde, né? Só se perdoar. Assim é moleza, né? Assim é moleza. Gente, a mensagem é essa. Vamos vibrar na sintonia do amor, vamos nos permitir amar. Só quando a gente fala em amar, é o que eu falei, um conceito muito amplo. Amar está presente na tolerância. Amar está presente no respeito. Amar está presente na empatia. Amar está muito presente na caridade. Amar não é simplesmente um sentimento que você exala e o mais nobre dos sentimentos. É atitude. Amar é atitude. Você tem que ser protagonista do amor que você emana. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.